O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, fala da primeira Kehillah, comunidade dos judeus seguidores de Yehoshua, Mashiach, Yehoshua. Aqui no capítulo 4 diz: a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor. E todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessidade alguma. De fato, os que possuíam terrenos, patrimônio, ou casas, patrimônios, vendendo-os, trazia os valores das vendas e o depositava aos pés dos apóstolos. Eram 12 apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo sua necessidade. Eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que fala como era aquela comunidade, Kehillah no hebraico, antes de haver a Igreja Católica de Roma. Aí em Atos capítulo 4 não é igreja, é Kenessian, conforme Mateus 16, 17, 18, sobre esta pedra, o Mashiach disse: eu edificarei a minha Kenessian. Porém, essa Kenessian cresceu. Eram menos de 120 almas em Jerusalém, no cenáculo, no dia de Pentecostes. Depois subiu para mais de 3.000 almas. Alcançou 5.000 almas, uma grande multidão. E eles estavam no templo, lá no Monte Sião, no Monte Moriá, orando. Eles se reuniam nas casas, no partir do pão, a comunhão, a Santa Ceia. Então, eles eram de um só coração, uma só alma. E não eram materialistas, não eram movidos pelo dinheiro, pelas coisas materiais, por posses, patrimônios, riquezas. Então deve-se destacar que essa primeira Kehillah, comunidade, essa primeira Kenessian, nascida em Israel, composta de povo Yehudim, judeus, isso aí não era igreja. A igreja vai vir lá depois do decreto do imperador César Adriano, em Atos 18, fala que ele expulsou os Yehudim, os judeus de Roma. E Áquila e Priscila tiveram que ir embora. Os fundadores da igreja, que hoje é a Igreja Católica, isso vem depois já com Césares, porque o Andrônico e o Júnior, esses dois apóstolos, eles fundam uma Kehillah, comunidade, é uma Kenessian, não a igreja. Essa igreja aí é o princípio do anti-Mashiach. Vocês falam anticristo,
E tudo que o Mashiach pregou, o Mashiach Yoshua pregou, ensinou, praticou, obedeceu, viveu a Torá, os 603 mitzvot, os mandamentos de Moisés, né? Não vemos isso no catolicismo. O catolicismo é o contrário, é o oposto desta comunidade judia e rudim. O que tem a ver a igreja romana com Pedro, que disse que não tinha ouro e nem prata lá para o coxo? Ele errou, né? João, né? Quer fazer João, não tem ouro, não tem prata. Então, diferente do Vaticano, que tem a guarda suíça, tem o Banco do Vaticano, tem o Estado do Vaticano, sobre a graça de Benedito Mussolini, o pai do fascismo, né? Quem é que não sabe que a Igreja Católica estava coluiada com o nazismo alemão, né? Por último, agora, o Papa Francisco pede que a Ucrânia tenha coragem e alce a bandeira branca, se renda à Rússia, ou seja, o Papa tem um lado. Entre Rússia e Ucrânia, o lado do Papa é o lado russo. Como o presidente Lula, a esquerda, né, do Brasil, estava preso em Curitiba, ele ganhou um colar abençoado por Francisco, né? Um Papa progressivo, comunista, né? Ganhou um colar. Logo que ele ganhou aquele colar, não demorou muito, o Luiz Inácio Lula da Silva foi solto lá do presídio de Curitiba, né? Já com o Milei, já houve problema entre o Papa Francisco e o Milei, o presidente da Argentina, que é da extrema-direita, né? Mais para o lado de Israel, mas o Milei esteve agora em Jerusalém chorando, assinando lá, pedindo a construção do terceiro templo, mas logo foi ao Vaticano, a Roma, né, se encontrar com o Papa Francisco. Claro, o Papa Francisco é um chefe de Estado, o Milei também é o chefe do Estado da Argentina, embora o Papa Francisco é latino-americano da América do Sul, sendo ele argentino, mas houve um encontro. Na campanha o Milei disse que o Francisco era o representante do maligno na Terra, né? Quando elegido, ele vai a Nova York, já elegido presidente, a tumba, a sepultura do Rebbe de Lubavitch, considerado o sétimo Mashiach nessa linha de judaísmo ortodoxo, né? Ele vai lá fazer suas preces, suas orações, rezar na tumba desse Rebbe, né? Esse rabino, que já partiu, né? Depois vai a Israel e depois vem a Roma, ao Vaticano, né? Simplesmente vem a Roma ao Vaticano, mas o Papa tem lado, né? Ele não é contra o opressor, os russos, que destrói a Ucrânia, ele é a favor dos russos, porque ele não fala nada contra, e manda os ucranianos hastear a bandeira branca e se render à Rússia, né? Nessa guerra de mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia, que para mim é cumprimento profético de Ezequiel 38, que fala do Gog, né, o rei do norte. Iria invadir um país indefeso, porque só a Ucrânia tinha 2 usinas, né, nucleares, a Zaporizhia, né, e Chernobyl, né? Chernobyl, todo mundo sabe que houve um acidente lá, mas a usina nuclear de Zaporizhia, o Vladimir Putin da Rússia já tombou. E antes havia um tratado entre Rússia e Ucrânia, e isso fez a Ucrânia se desarmar das suas bombas nucleares. A Rússia prometeu nunca invadir a Ucrânia, mas ficou com mentira, né? Não cumpriu o trato, né? E é assombroso o que Francisco faz. Como o Pio XII, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial,
com Benedito Mussolini, com Hitler. Né? Mas o fim vem. Né? Com isso eu estou querendo dizer que a igreja não tem nada a ver com os judeus lá de Atos 4. A igreja romana, que é o maior latifundiário do Brasil. Né? Quando fala latifundiário, é dona de terra. Quando você estuda o período feudal, ela tinha um terço da Europa. Né? Poderio muito grande. Né? Fazia reis se curvarem, porque um rei, para ser rei, quem tinha que colocar a coroa na cabeça era o Papa de Roma. Né? Aí quem conhece a história de Napoleão Bonaparte, vê que ele não dependeu do Papa, né, para meter a coroa na cabeça dele. Ele mesmo meteu a coroa na cabeça dele sem precisar de Papa. Né? E tudo era subordinado ao Papa. Como Henrique VIII. A igreja romana não reconheceu o casamento dele, ele criou a igreja anglicana. Né? Como esses pastores hoje, para criar divórcio, dar direito de divórcio, ferindo as escrituras, né? Eles criam suas igrejas, querem dízimos, e aí então o divórcio está sem freio, frouxo dentro das igrejas. Mas lembra-te, você que está divorciado, que Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, o Mashiach e Yehoshua, ninguém melhor do que o Mashiach e Yehoshua, para interpretar a Torá, né? Os 613 mandamentos, as mitzvot de Moisés, mitzvot. E ele disse, se um homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E ele disse, se uma mulher divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Então ninguém vai invalidar essas escrituras, porque em Mateus, Evangelho de Mateus, Matitial 25, 30, o Mashiach Yehoshua diz, passarão os céus e a terra e minhas palavras não passarão. Está valendo hoje. Não vim destruir a Torá, cancelar, abrogar, revogar a Torá, mas vim cumprir. Não vim destruir os profetas, nem a lei, nem a Torá, vim cumprir. Até que passe os céus e a terra, qualquer um que menosprezar qualquer dos menores mandamentos será chamado menor no reino de Deus. Foi isso que ele disse. E está valendo. E de onde vem esse negócio de divórcio? Ora, é como a igreja anglicana do rei Henrique VIII, o Papa não quis dar divórcio, ele fundou a igreja dele. Pela Bíblia, ninguém pode divorciar, assim, um casal, uma mulher que casou virgem, um homem que casou puro, sem tocar numa prostituta, sem ter filhos ilegítimos na casa do seu pai e sua mãe, honrando a casa do seu pai e sua mãe, para depois deixar a casa do seu pai e sua mãe puro para casar com a virgem. Pela Bíblia, a Bíblia não dá direito. Mas vemos no século XXI que, como o rei Henrique VIII e a igreja anglicana foi fabricada para esse intuito, assim também o pentecostalismo, o protestantismo. Deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. Está tudo errado, tudo fora do lugar. Não há salvação, pouquíssimos hão de ser salvos. Pouquíssimos irão voltar à palavra de Deus. Mas que coisa, né? O Francisco, o Papa de Roma, mostrando de que lado ele está, ou seja, do lado russo. Né? Esse Papa, que eles dizem que é o de número 266, mas como Kefas, Pedro, nunca foi Papa de Roma, o Francisco é o de número 265. E o mundo ainda verá outro Papa. E aí verá como que ele vai se comportar em relação à Rússia. Né? Porque isso aí é a favor da Rússia. Né? Então, o Mashiach disse, Yehoshua, não ajunteis tesouros na terra. Né? Agora, por que essa Querrilã, essa comunidade, por que essa Kenessiã aí, a primeira congregação,
era judia, lá em Jerusalém, não era gentílica, com Shaul, com Paulo, que as Querrilã e as Queneciã vão se espalhar entre os gentios. Mas aí com os 12 apóstolos, vemos aí a Querrilã em Jerusalém, Samaria, Judéia, né? Composta de judeus e judinhos, porque a salvação vem dos irudinhos. Aí não tem o dedo de Roma, não tem o dedo dos imperadores de Roma. Roma vai perseguir, né? Não tem o dedo dos papas de Roma. Porque Pedro, até sogra tinha, ele pediu para o Machia e orar pela sua sogra que estava enferma. Então, Pedro nunca foi papa, gente. A igreja romana vem depois da expulsão de Cláudio, em Atos 18, dos iudinhos, dos judeus de Roma. Ser chamado cristão, esse nome cristão só vem aí depois da morte de Trajano, né? No ano 116, a partir do imperador Adriano, e quando chega lá em Constantino, então o cristianismo é oficializado, né? No Concílio de Nicéia. A igreja casa com o Estado. Mas sempre houve um grupo de pessoas separadas do Estado, da política, da religião, da igreja. A igreja não tem nada a ver com salvação. Nunca pense que estando numa igreja você vai ser salvo. O Machia de Israel, Yehoshua, ele não fundou a igreja, ele fundou Kenessian, em hebraico. O negócio de igreja vem com a igreja romana. Esses altares, esses pastores, esses dogmas, cada igreja com seus dogmas, credos, estatutos, isso aí é cópia do catolicismo romano, do cristianismo, da primeira igreja, a igreja católica, aí sempre competindo, sempre parecendo como a mãe delas, né, dessas igrejas protestantes, pentecostais. Porém, veja só aí a comunidade de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os que tinham terrenos e casas estavam vendendo. Por que estavam vendendo? Segundo a Bíblia, para suprir a necessidade da Querrilã aí de Atos 4, Atos 5, né, que cresceu. Então não era para ninguém passar necessidade. As viúvas, os órfãos e os apóstolos, os 12 apóstolos, operando, trabalhando, dando testemunho, pregando, levando o evangelho de Yehoshua Mashiach, não de Jesus, porque a letra J ela vai ser criada no ano 1524 com Jean Georges Tricino na Alemanha. E ali ele era embaixador do Vaticano a serviço do Papa Leão X, trabalhou para o Papa Clemente VII e Paulo III, e no ano 1524, em 1517, Lutero trouxe as 95 teses. Jean Georges Tricino, pai da letra J, já estava na Alemanha desde 1515, no ano 1524, lá vem a vingança da Igreja Católica. A letra J era Jesus Cristo, passou a ser chamado Jesus Cristo, e o é até hoje, mas Jesus é um nome que tem 500 anos, Yehoshua, Mashiach. Tem 2000 anos esse nome, que estava aí escondido, e que na Bíblia de Jerusalém, de Jerusalém, aparece aqui no rodapé de Mateus 1:21, e agora é pregado aqui no Brasil. O nome Yehoshua, que quer dizer Jeová salva, né? Era o nome não de Josué, porque o J não existe no hebraico, no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. O nome era José, salvação. Moisés adicionou o Yud e ficou Yehoshua. Que confusão, né? Josué e Jesus, Jesus e Josué. Josué no Novo Testamento, Josué no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento. Aí vem a confusão de dizer que Josué e Jesus, Jesus e Josué é a mesma coisa. Não, mesma coisa é Yehoshua, sexto livro da Bíblia. Mesma coisa é Yehoshua no Velho Testamento e Yehoshua no Novo Testamento.
e significa Yehová salva. Yod-Rei, Vav-Rei, o Pai, né? Salva, João 17,6. Eu tornei conhecido o teu nome, ó Pai. Então não tem Jesus. Porque o Filho, seu nome é Yehoshua, o Pai é Yehová. E o Filho tem um trigrama, Yud-Rei e Vav. Era isso que era pregado lá pelos iudinhos judeus. Você está entendendo que isso não tem nada a ver com cristianismo, com igreja, com protestantismo, com pentecostalismo? Dá para ver essa diferença ou ainda não dá? E o nome de Jesus é Jesus. O I virou J, Jesus. Sus no latim quer dizer suíno, porco. Você quer ser salvo por um porco, é? No hebraico, sus quer dizer cavalo. Você quer ser salvo por isso? Mas a salvação, o nome que salva, é Yehoná, João 17,6. Yehoná 17,6. O Filho disse, eu tornei o teu nome manifesto, conhecido aos homens que do mundo me deste. E qual era o nome do Filho? Yehoshua. Não Jesus, né? Mas você quer seguir com Jesus, você tem livre-arbítrio, né, para arriscar, para ir para a perdição, porque adorar a besta. Apocalipse 13, né? Todos os moradores da terra adoraram a marca da besta, a imagem da besta. Por fim, receberam a marca da besta na fronte, na testa e na mão, e não poderão comprar e nem vender. Não podia comprar e nem vender. Quem tem sabedoria, o número da besta é o número de um homem, né? Vicaris Dei, filho dele. Né? Eu ouço que Jesus, filho de Deus, também dá 666, ou seja, isso vai para o Papa, vai para o nome de Jesus, e aí você vai à perdição. Só os eleitos terão seus olhos abertos. Mas o Mashiach disse, Yehoshua, não junteis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, né? Ele falou isso em Mateus capítulo 5, né? E aqui em Atos, eu li 4:32, eles estavam vendendo terrenos e propriedades e dando valor aos apóstolos, né? Depois vemos 7 diáconos para cuidar dessas viúvas e órfãos necessitados, né? Esteve era um dos 7, o primeiro mártir, né? Mas veja, o Mashiach não só disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais vossos tesouros no céu, mas o Mashiach também disse que Jerusalém seria cercada por exército, que do templo não restaria pedra sobre pedra. Daniel tinha profetizado, no capítulo 9, versículo 26, que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário, o templo, né? O que ocorreu no ano 70. Tito cercou a cidade, né? Tito, filho de Vespasiano, por 6 meses. Flávio José estava lá dentro, ele conta na história dos Hebreus, aí das grávidas e dos que amamentam, que as grávidas abortavam seus fetos para comer com capim, para não morrer de fome. O cerco durou mais de 6 meses. Quando o general entrou, romano, Tito, né? O príncipe romano, destruiu tudo. Né? Tudo virou ruína. O sangue correu como enxurrada sobre as ruas de Jerusalém. Né? Joséfo detalha em detalhes no livro História dos Hebreus o que sucedeu lá dentro. Né? Porque ele era judeu, fariseu, mas do lado dos romanos, escritor, historiador do lado dos romanos. Né? Então dá para entender que aqui em Jerusalém, eles entenderam muito bem a ordem do Mashiach, Yehoshua, de não ajuntar tesouros na terra, porque chegaria a hora que Jerusalém iria ser destruída. Né? Não sobraria pedra sobre pedra. Jerusalém, que sempre matava os profetas, apedrejava os profetas, como Zacarias, filho de Baraquias, né, que foi morto entre o templo e o altar. Porque os profetas vinham e profetizavam a realidade, não era o que os ouvidos dos judeus queriam ouvir, mas era o que Jeová, Deus, mandava dizer.
mesmo filho, os judeus, Ehudim, diante de Pilatos, que diz, escolhe Yehoshua, rei dos Ehudim, dos judeus, ou a Barrabás, o criminoso. Os religiosos lá, os homens que pagavam dízimo, dinheiro comia hortelã, que não adulterava, que lavava as mãos, que jejuava regularmente, escolheram o criminoso, porque a doutrina que Yehoshua pregava desmascarou aqueles líderes de sinagogas. Né? E lembra que no Apocalipse, você que deixou de ser católico para virar judaizante, protestante para virar judaizante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal para virar judaizante. Aí em Apocalipse, na primeira era, Éfeso, e a sexta, Filadélfia, e Yoshua diz que sinagogas são de Satanás. Dizem que são judeus e não são. Porque para ser judeu, pelo menos hoje em Israel, tem que ter a mãe judia, tem que nascer de um ventre de uma mãe judia. Como Yehoshua, da tribo de Judá, Paulo, da tribo de Benjamim, Timóteo. A Bíblia diz que Paulo circuncidou porque a mãe dele era judia. Aí você vai para dentro de uma sinagoga virar judeu, judaizante, e sua mãe não é judia. E Yehoshua diz que as sinagogas são de Satanás. Se dizem judeu e não são, mas estão dentro de sinagoga de Satanás, porque o William Branham pregou que os três espíritos de sapo, um é o judaísmo, outro é o catolicismo e outro é o protestantismo. Você vai se perder, mas aí é um problema seu, não é meu. Né? A alma, a sua alma, o seu livre-arbítrio a ti pertence a você mesmo. E a alma que pecar, Ezequiel 18:20, essa alma morrerá. Então, nota, eles estavam vendendo. Como? Não vou nem dizer, era como se eles soubessem, a comunidade Aquerilã, as congregações das Kenessian, soubessem que Jerusalém ia ter um fim. E hoje? E teve seu fim no ano 70, a destruição. Né? Voltou a existir graças ao brasileiro Oswaldo Aranha, em 27 de novembro de 1947, chanceler na ONU, quando o presidente era o presidente Dutra, né? E com Davi Bergulhon foi declarado o Estado de Israel em 48. Aí vem as guerras da independência, guerra 67 dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, que é semelhante a essa guerra contra o Hamas. O que ocorreu há 50 anos, em 73, ocorre agora em 2023, 7 de outubro. Só que as guerras agora não é de 6 dias ou de um mês. Israel vai para 5 meses de guerra. E o Ramadã, o mês sagrado do Islã, dos muçulmanos, começou. Né? Eles não comem, eles jejuam até o pôr do sol durante, acho que o Ramadã esse ano, 30 dias. 30 dias de jejum. E todo ano eles conseguem levar 200 mil muçulmanos para cima do Monte Sião, Monte Moriá, lá na esplanada das mesquitas de Omar Al-Aqsa e o Domo dos Espíritos. Só que esse ano não houve acordo de paz entre Israel e o Hamas. O Ramadã já começa com guerra. A cidade oriental de Israel cheia de muçulmanos. Eles não estão deixando, eu ouvi dizer, que só os velhos subirem a esplanada das mesquitas. Então já começa com conflito. O Ramadã desse ano começa com conflito, começa com guerra, começa com o ataque de Israel a Rafah, fronteira com o Egito. Então esse ano é um Ramadã diferente. É um Ramadã diferente. Israel quer a montanha sagrada para construir o terceiro templo. Né? E de quem depende isso aí? ONU. O status quo está na mão da Jordânia.
Mas a liderança do mundo árabe está na Arábia Saudita, com o príncipe Bin Salman. Mas lá também o genro do Donald Trump, que quer voltar à Casa Branca, está trabalhando. Jared Kushner com os acordos de Abraão. E no Emirados Árabes, lá tem uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja, as 3 religiões abraâmicas, né? Que reclama que Abraão é pai delas, né? Árabes reclamam isso, judeus reclamam isso e cristãos. Bin Salman, o príncipe saudita, só congelou os acordos de Abraão. Ele quer normalizar com Israel. Ele diz que Israel tem direito de se defender e de existir, né? O Bin Salman fala coisa que o presidente aqui do Brasil não fala. Ele diz que Israel tem direito à sua existência, né? Ele sabe que o mundo árabe, se deixar... O mundo árabe não é formado só de xiitas. Tem os sunitas, né? Por exemplo, a Pérsia, que é o Irã, eles não são árabes, mas eles defendem o Corão, Mesquita, Maomé. Há uma briga aí entre sunitas e xiitas, entre os parentes do profeta Maomé, do lado xiita, do outro lado sunita, e os dois aí não se cruzam. Pelo menos o lado da Arábia Saudita, lá, o filho do rei Abdullah, príncipe Bin Salman, ele não quer a destruição de Israel. Já o Irã, se depender do Irã ele fabricar uma bomba atômica, ele vai querer varrer Israel do mapa. Então as coisas estão acontecendo. É difícil de entender as pessoas, entender o que está acontecendo. Mas o fim está vindo. Você viu que a Keilah, comunidade, a congregação de Jerusalém, Keneseá, entendeu as palavras do Messias, que não adiantava ter casa, não adiantava ter fazenda, imóveis, patrimônios, porque Jerusalém, seu templo e a cidade seria cercada, destruída, seu templo não restaria pedra sobre pedra. E hoje, quando estamos à beira do fim do mundo, e já tem gente que diz que a Terceira Guerra Mundial já começou, né? Uma guerra mundial não começa num dia e termina no outro dia. A Segunda Guerra começou em 39 e terminou em 45. Foram 6 anos de guerra. A Primeira Guerra começou em 1914 e terminou em 1918. Tem muita gente aí já dizendo que a Terceira Guerra começou com a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E que uma guerra mundial dura anos. Dura anos. E a Europa se prepara para atacar a Rússia. A Rússia se prepara para atacar os Estados Unidos, a OTAN, né? E ninguém freia a guerra. A palavra do Papa não tem poder nenhum. Mas a Bíblia diz, quando ouvir que vai surgir uma besta e um falso profeta, aí é quando o mundo vai dizer, agora sim, a paz e segurança na terra. E Paulo diz, quando disserem que há paz e segurança na terra, sobrevirá a repentina destruição. Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz que o homem do pecado, o adversário, o filho da perdição, irá se sentar no templo de Deus. E não pode ser outra coisa no seu terceiro templo em Jerusalém, a qual William Myron Branham, 7º anjo, do Apocalipse 10:7, disse que naquela construção do terceiro templo, quando vier no futuro, já ali haverá o rapto. Quando terminar a construção do terceiro templo e começar a matar vaca vermelha, ali virá Elias e Moisés. O mundo vai ser flagelado. Nós estamos igual os Yehudins do primeiro século. Aquela comunidade ali, aquela congregação ali, que nesse ano do ano 33, depois do ano 33 e meio, eles sabiam das palavras do Mashiach.
que não restaria pedra sobre pedra. Acredito que eles conheciam até o livro de Daniel. Sim, porque com 12 anos um menino tinha que conhecer a Torá. Acho que hoje é com 13 anos em Israel. Então tinha que estudar bem a Torá na sinagoga, conhecer os mandamentos, os profetas. A Taná, o livro dos profetas, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E nesse caso aqui, a Kehillah, eu não vou chamar de cristão, eu não vejo ninguém sendo chamado de cristão aí na Bíblia. Mas no livro de Atos aparece o nome cristão. Foi os tradutores que colocaram. Foi os tradutores. Então foi os tradutores que colocaram. Não tem esse negócio de cristão. Cristão é a igreja católica, gente. É Cristo grego. É Jesus romano. Não tem isso nos originais, não. Aí é manipulação. Eu já disse que eu não creio em erro na Bíblia, nas doutrinas da Bíblia. Mas essa questão de nome aí é errado. Transliterar. Chamar Yehoshua de Jesus. E esse monte de mudança aí tá errado. Isso aí tá totalmente errado. Chamar o pai de Jeová, sendo que o J para Jeová, o J para Jesus não existe. E João Batista é Yehoná em hebraico. E Mateus é Matitial. E aí vai. Pelo menos essa questão dos nomes é necessário ouvir esta hora. A correção disso. Já as doutrinas eu não vejo erro doutrinário. Mas manipularam, mexeram, alteraram. Está na hora de ouvir a verdade. Está na hora de ouvir a verdade. William Branham tinha dito, nasci um Branham. Quando ele nasce na família Branham, já é Branham. Já tem o nome familiar da família Branham. E me deram o nome de William. William Branham. Mas ele diz, eu nasci Branham. Já e Yehoná, ninguém tinha ouvido esse nome. O anjo Gabriel diz a Zacarias. Põe o nome de Yehoná, já Maria. Houve o anjo, anjo Gabriel dizer, põe o nome de Yehoshua. Então o nome que a pessoa recebe desde o seu nascimento, esse nome não pode ser alterado, mudado, transliterado, igual Roma fez, com os personagens da Bíblia. Eu não posso aceitar isso. Você não pode aceitar. Aí eu digo que sim, que há erro de tradução. Os tradutores erraram. Bem intencionado, mal intencionado. Erraram. Isso deve ser corrigido. Os escritores não erraram. O autor da Bíblia, Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus está vivo. Mas eu não vou por tradutores e traduções, não. Eu irei pelo que faz sentido, o que é sensato e o que é real, o que é verdade. Não, mas o que vale é a intenção. O inferno está assim de gente, bem intencionada. Não tem como ir para o céu hoje com o nome Jesus, quer dizer porco. Para ir para o céu hoje você tem que ir pelo nome Yehoshua. Mas Branham batizou em nome de Jesus. Eu não estou vivendo os dias de Branham. Mas Lutero ainda fez mais diferente. Batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade. Isso é 500 anos atrás. Isso é 500 anos atrás. A Kehillah, a comunidade, aqui nesse ano vai de fé em fé. Fé é revelação. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Hoje você ouve e tem conhecimento. Porém, se você fecha sua mente, você está perdido. E é Deus que abre o entendimento, a mente. A Bíblia diz que Yehoshua, Mashiach, foi crucificado, ressuscitou. Os apóstolos estavam com medo. Até que ele entrou pela parede sem usar a janela, porta, sem usar a porta. Pensaram que era um fantasma. E ele pegou os salmos, a lei, os profetas, explicou as escrituras
E a Bíblia diz que lhes abriu o entendimento. Eu espero que estas pregações, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Eu espero que essas pregações dê conhecimento e abram sua mente, né, para a palavra verdadeira de Deus, nesta hora em que nós estamos vivendo. Alguém pode perguntar, você acha, crê que Donald Trump voltará à Casa Branca em novembro, agora, 2024? Eu não sei. Eu só sei que a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, tem um presságio, né? Ela virou presidente da Casa Branca acho que em 2019, quando John Biden tomou uma anestesia, né, por 1h30, e houve um eclipse naquele mesmo dia, e a vice-presidente virou presidente da Casa Branca, essa mulher. E um eclipse que só se repete a cada 600 anos. E esse eclipse tinha acontecido lá no tempo do imperador Moctezuma, do Império Azteca, e significou, Azteca mais, significou a ruína do império, aquele presságio. Eu creio que esse presságio sobre Kamala Harris também mostra que os Estados Unidos estão chegando ao fim, porque é um império. Como Moctezuma era um império, o imperador de um império, os Estados Unidos é um império que manda e desmanda, embarga, bloqueia nações, manda no mundo. A China quer tomar o poder. A Rússia quer tomar o poder do Império Americano. A Coreia do Norte quer tomar o poder do Império Americano. O Irã quer tomar o poder do Império Americano. Mas eu não vejo. Eu não consigo ver mais 100, 200 anos um novo império nascer, como os americanos nasceram, vindo da Inglaterra, em Plymouth Rock, né? Nova Orleans, eles vindo em busca de liberdade religiosa, virou esse império, essa segunda besta que fez fogo descer do céu em Hiroshima e Nagasaki. Eu não vejo a China virar império pelos próximos 100, 200 anos. Já estaremos no milênio. Eu não vejo a Rússia virar império pelos próximos 100, 200 anos. A Índia, a Arábia Saudita, o Irã, o BRICS. Eu não vejo. O Emirados Árabes, o Catar, o Bahrein. Eu não vejo esses países virar império para mais 100, 200 anos. Para mim, os Estados Unidos é o último. Eles vão tentar, a Rússia vai tentar virar um império. A China vai tentar virar um império. Outros países também. Mas já não há mais tempo. O império dos Estados Unidos é o último. O Trump quer vir. Você acha que ele pode virar presidente? Bem, para mim, para ele virar presidente, só se o Criador, Jeová, permitir. Né? Vemos que o Criador permitiu a Covid-19 e aquilo derrubou Donald Trump para a reeleição. E aí cumpriu a palavra de William Branham, que diz que os Estados Unidos teriam um segundo presidente católico. Depois de John F. Kennedy, né, em 62, John Biden veio. Então, criteriosamente a palavra de William Branham está se cumprindo. Mas grave o que eu estou dizendo, que eu estou pregando. Ninguém está pregando o que eu estou pregando. Eu estou pregando que Kamala Harris tem um presságio. Isso eu não posso negar. Que houve um eclipse, o presságio. Um eclipse é um presságio. Quando Alexandre o Grande estava para lutar contra o Império Persa, com um pequeno exército, houve um eclipse. E os sábios gregos disseram, vamos recuar, Alexandre. Nós já somos um número pequeno. Ainda tem esse eclipse aí. Ó. Isso aí está dizendo que o rei lá da Pérsia vai ganhar de nós. Alexandre disse que aquele presságio ali, embora ele tinha um pequeno exército contra um exército gigantesco dos medos e persas, aquele presságio estava dizendo que seu pequeno exército iria derrotar os medos e persas. E derrotou! Eclipses são presságios. E olha que esse que veio lá em 2019, ele só se repete a cada 600 anos. Então não é um eclipsezinho qualquer.
lunar, solar, é algo singular. Foi um presságio, isso aqui eu posso pregar. Para os sábios e entendidos, foi um presságio. Olha, que Deus o Pai, Jeová, e seu Filho Yahushua abençoe esta humilde pregação feita nesta hora. Amém e amém.